Terra, a gente também precisa saber como se localizar no céu. Então, tem outras aplicações, por exemplo, a gente consegue saber qual é a estação do ano, se você souber que constelações você consegue localizar no céu, por exemplo. Né? Então, a função desse telescópio era realmente fazer esse mapeamento, para a gente entender muita coisa, principalmente a estrutura mais longe da nossa esfera celeste. E aí, a gente precisa de certas coisas em específico para poder utilizar ele. Então, essa estrutura a gente começa falando desses canhões. Se vocês repararem, tem duas estruturas solares grandes, eles são canhões de luz, que segundo relatos, tinha uma mira que ficava lá na mata, escondida, e você ativava esses dois canhões para ver se o laser dele acertava o centro. Acertando o centro, então, você localizava norte e sul. Se vocês repararem, também tem duas linhas aqui na parede, dessas formas. Aparentemente está abrindo agora. Então a gente pode abrir. Se vocês quiserem gravar agora, a gente vai abrir a cúpula. Então, essas duas marquinhas, elas representam para a gente o limite ao qual o teto abre. Tá? Então, você vai lá? Sim. Então, é isso que a gente tem aqui, nesse ponto, né? A gente só tem essa abertura máxima. Se vocês repararem, esse telescópio, ele não gira para os lados. Tá? E isso é interessante. Alguém sabe por quê? Por que ele só faz esse movimento? Ele só capta do norte a sul. Só por que a gente precisa fazer só esse movimento com o telescópio? Só isso já é necessário para fazer uma mapeamento de todo o céu. Em outras palavras, como que um telescópio que segue somente o meridiano local, esse é o nome do telescópio, fazendo somente esse movimento com essa abertura, consegue mapear uma estrela parada? Como que isso poderia ser feito? A gente está falando que dá para fazer. Ao longo do ano, a Terra vai girando. Não só ao longo do ano. Ao longo do dia. Exatamente. Então, se a gente lembrar, o Sol ele nasce em um certo ponto e se põe em outro, certo? Então, tem um movimento que o Sol faz ao longo do dia. Só que não é só o Sol que nasce desse ponto e se põe naquele outro ponto, que seria de leste a oeste. São todos os astros que estão no céu. Isso, na verdade, se deve ao movimento da Terra, não excepcionalmente aos astros em específico. Então, a Terra gira em um sentido e, nesse sentido, a gente repara uma outra coisa no céu. Então, você não precisaria mover esse telescópio leste-oeste, porque ele só precisa andar de norte para sul. E esperar que as estrelas do objeto que estão passadas. Se vocês quiserem dar uma olhada, esse telescópio ele é um dos modelos mais antigos que a gente tem na história da humanidade. O celular tem andar? Quando vocês vierem, dá para ver a lente. É uma lente gigantesca. Esse é um telescópio que é semelhante ao que foi inventado lá por Galileu, que seria duas lentes em específico. Você precisa de uma lente para apontar para o céu e uma outra lente que fica lá calculada do outro lado para você colocar o olho. Né? Então, é de fato como um grande óculos que faz com que a luz seja posicionada em determinado lugar e com o nosso olho a gente consegue montar a imagem. Então ele é bem simples, se vocês repararem. Ele tem 2,70 metros. E mesmo sendo desse tamanhão, hoje ele já está obsoleto. Então, se vocês repararem, eu disse que tinha uma outra lente, que era outro lado. Seria aqui. Só que esse trambolho aqui não é uma lente. É uma CCD. Então o que acontece? Lá, depois de 1970,
estrelas. Só que tem um problema, você usar ser humano. E ser humano tem um olho só, né? Antes a gente tinha 3 trabalhadores. Existiam, na verdade, 3 astrônomos que eram necessários para mexer em todo esse telescópio gigante, diferente dos telescópios que, infelizmente, vocês não vão usar porque o céu está nublado. São telescópios menores, que acho que a Timber mostrou para vocês lá nas imagens, senão vocês podem voltar, a gente vai voltar lá e a gente mostra o Prometeu, que é um dos telescópios que a gente usa para fazer a observação no dia a dia. Mas esse aqui tinha um risco e ele precisava ser calibrado com esses canhões que a gente falou, abrindo as portinhas. Ele precisava de uma pessoa aqui embaixo, que é o nosso orientador Rama. Ele ficava deitado aqui numa esteirinha e aí ele corria por esses trilhos que vocês estão vendo, como aquelas esteirinhas, como aquelas carinhas de mecânica. Ficava deitado, olhando para o ocular, que é o lugar agora aqui que está o nosso CD. E tinha uma terceira pessoa que ela ficava anotando o horário que foi visto o objeto e a posição dele. Então, o professor ele pegava, olhava aqui, falava, passou na mira. Aí vem uma pessoa com esse relógio, que ele era super preciso na época. O cara falava a hora que o objeto astronômico passou na mira e um outro anotava. De tempos em tempos, ao longo da noite, eles precisavam recalibrar esse telescópio, porque esse tipo de procedimento é um procedimento muito específico. Ele é muito delicado, e muito preciso. Por causa disso, existe a necessidade de calibrar esse telescópio frequentemente. Porque, querendo ou não, a Terra, ela se mexe, ela treme. Veículos que passam aqui por perto também fazem a Terra tremer. E dependendo da precisão do seu equipamento, isso afeta as medições. Então, precisavam das 3 pessoas para fazer a recalibração do equipamento. A gente precisava recalibrar, porque esse telescópio, aqui ele está numa caixa, mas ele está fundido dentro da rocha que a gente está em cima, para ele também ter uma precisão muito maior. Usava um nível de bolha aqui em cima, que tem um espelhinho, e aí você conseguia colocar essas 2 garrinhas aqui na lateral do telescópio, e aí geralmente você via o nível de bolha para ver se ele estava certo no nível, se ele estava desregulado. Tem mais alguma coisa que nós vamos fazer? Como vocês podem perceber, era muito difícil e era um trabalho de grande precisão fazer essas medições, para a gente ter um catalogamento e um mapeamento do céu para ser útil. Porque a gente olha, o céu ele não parece ter tantas estrelas, mas quando a gente vai numa região com pouca poluição luminosa, o céu é um mar de estrelas, ao ponto de a gente não conseguir distinguir qual ponto é qual. Então, para isso, a gente precisava que esse equipamento estivesse muito bem calibrado. E é um trabalho tão complexo que você precisava de 3 pessoas. Então, você tem toda uma perda de tempo para fazer todo esse alinhamento, para comunicar, né? Outra pessoa, está desalinhada aqui, precisa que você pare. E tinha um problema em particular que atrapalhava muito a vida desses 3 astrônomos, que era a mira que eles usavam. Quando você está usando um telescópio de precisão muito grande, dependendo do material que você usa para fazer a mira, você simplesmente esconde o objeto atrás da linha dessa mira. Então, por exemplo, a mira, elas são 2 de coluna, você já viu na primeira, né? Ela geralmente tem uma cruz assim, para a gente entender exatamente onde está as coisas. Você consegue colocar seus pontinhos bem no centro desse X. Essa cruz. E aí, o que acontecia é que eles usavam fio de platina, que era um material que eles conseguiam manusear e deixar o mais fino possível para não pintar a estrela. O problema... Esse fio de platina era mais fino do que as pessoas do cabelo. Porque até um cabelo era grande demais para a precisão necessária que eu estava muito preso. E o problema disso é que ele estourava muito fácil. Então, você estava lá no meio da medição, o telescópio estava perfeitamente calibrado e aí a sombra estoura. E aí você tem que parar e refazer a mira, você tem um baita trabalho para você poder consertar isso. Além disso, como você comentou, a Terra muda de posição ao longo
do ano, dia para dia. Então, se tinha uma estrela específica que você queria catalogar a posição dela, você tem que catalogar a posição dela todos os dias, em que horário ela passou naquele dia. Se estourou a mira e você perdeu 30 minutos para fazer a reinstalação da memória, todas essas estrelas que você não conseguiu matar por 30 minutos, você vai ter que esperar esse mesmo dia no ano que vem para você poder fazer o catalogamento dela. Então, era uma perda absurda. Com isso, com todos esses problemas, os 3 astrônomos, eles, o professor Gama, eles continuaram, tocaram, seguiram a pesquisa deles, continuaram trabalhando. Como trabalho de pesquisador, a gente frequenta alguns congressos. E o Gama foi para um desses congressos. Num desses congressos, ele estava comentando que ele tinha um problema da mira e um pesquisador japonês, ele era chinês, era japonês. Um pesquisador japonês falou: não, eu tenho a solução para esse problema que a gente faz lá no Japão, na nossa universidade, no nosso observatório. Eu vou documentar para você como fazer isso, e aí eu te entrego esses documentos e você consegue resolver o seu problema. E aí ele falou: beleza, muito obrigada pela ajuda. Não, imagina a animação dele, né? Você tem esse problema gigantesco que acaba com um monte de problemas seguintes e daí alguém te dá a solução. Só que essa solução era mais complicada do que se esperava, porque esse professor, ele deu essa explicação em japonês tradicional. Então, mesmo o Ramos estando aqui na USP, mesmo ele tendo a disponibilidade de doutor da USP na letras, ele não conseguia traduzir o documento. Não achava ninguém para traduzir o documento para português de japonês tradicional. Então, imagina ficar mais um ano até você participar de novo naquele congresso, para você ver se aquele professor doutor vai voltar no congresso para você conseguir conversar com ele. E felizmente ele achou esse professor. E aí ele chegou e falou: obrigado, mas eu não achei ninguém para traduzir os documentos para mim. O que eu faço? Como é que faz? Aí basicamente ele falou: então, calma, terminando esse congresso, eu te mostro como fazer então essa mira tão boa, não precisa e firme, né? Terminando o congresso, um pegou na mão do outro, foram felizinhos assim para casa. Chegou então numa garagem, ele pegou esse professor, enfiou a mão em teia de aranha e misturou com gasolina. E aí ele puxou um material que era extremamente resistente e muito fino. E com isso eles conseguiram substituir as miras feitas de platina, de fio de platina, por teia de aranha. Com gasolina. Que capaz de vocês acharem algumas das aranhas que trabalhavam no observatório. Tem um pouco aqui ainda, elas continuam. Que bom. Então, continuou-se observando, então, precisando de 3 astrônomos nesse trabalho, mas agora eles tinham uma facilidade maior, né? Essa mira não poderia tão fácil. Considerando que aqui você colocasse o seu olho, quantas estrelas numa noite perfeita, considerando 12 horas, vocês acham que dava para observar? Sem o pesquisador piscar. Não pode Porque piscar. se ele ficar, perdeu uma estrela. Fica muito bravo. Numa noite. Noite perfeita, sem uma Não nuvem, passou sem passar avião, sem passar nada. Não sei, vou dar um chute. 18 mil. Nossa! Você é um ser humano! Muito bem. 100 milhões. 100 milhões? Bem menos. Você é um ser humano que tem 12 horas. Não estrelas que existem no céu. Quantas eles conseguem? Quanto você conseguiu observar? Então você é um astrônomo está deitado aqui observando o céu. Você tem 12 horas. Quantas estrelas você acha que conseguiria observar? Entendi. Bom, super rápido. Uma estrela a cada 3 minutos. 100 estrelas por hora. Caramba, por Ainda é hora? bastante. Ainda é bastante. É muita coisa ainda. Porque são muitas variáveis, né? Você tem que estar checando o nível de bolha, você tem que estar coerente com o horário. Se acabasse com 2 ou 1. Não, aí já foi muito 10. mais. 25. Mais de 25. 50. 50. 50, 100 estrelas Uma por estrela por noite. minuto, mais ou menos. Não.
Então, hoje tá calor, né? Nos dias de hoje, mas tá, ainda no inverno. e você tem que ficar deitado aqui, não pode se abraçar assim rapidinho. Então, tinha que ficar tudo desligado também, porque tinha ter luz. Ele ficava com uma lanterninha, uma pranchetinha, anotando as coisas. Então, esse era o número médio de estudos que a gente conseguia, né? De 50 a 100, uma noite perfeita. 12 horas, não passou avião, não passou nuvem, nada. Mas aí, ao longo do tempo, lá em 1995, teve umas atualizações, né? A ciência conseguiu novas tecnologias, e daí trocaram o ser humano por uma máquina mais interessante, seria a CCD, que é esse negócio branco que a gente tem atualmente aqui. A CCD, ela é uma câmera fotográfica que, ao invés de você, um ser humano, olhar no centro da mira e falar, passou uma estrela no centro da mira, anota a posição, anota a hora, você agora tem a região inteira da câmera sendo fotografada. Então, ao invés de você ter a posição de uma única estrela, você sabe a posição de todas as estrelas dentro daquela fotografia. Não só estrelas, astros no geral. Você tem a posição de qualquer astro que está dentro daquela fotografia. E com isso, quantas estrelas / astros vocês acham que eles conseguiam ver por noite agora? Agora você não precisa mais do ser humano. É uma máquina trabalhando por você. Precisa, mas ele não está mais deitado. Exatamente. Ah, Quantas? então vamos explicar. 500. Mais de 500. 1.000, Mais de 1.000. 5.000, Mais de 5.000. 20.000, Mais de 20.000. 50.000. Quase. Cerca de 50 a 100 mil por noite. Então, olha como muda, né? Você troca o ser humano por uma máquina que você tem um boom. Só que não foi só isso. Tinha 3 astrônomos no começo e agora você trocou esses astrônomos por máquinas. Então, como você não precisa de mais um astrônomo deitado, não precisa de mais um astrônomo anotando e nem mais olhando a hora, porque tudo isso já foi computadorizado e mandado para um computador dentro daquela salinha super confortável, quentinho, com café. Instalados os motores aqui, para Sim. o movimento do telescópio ser feito automaticamente. 2 dos nossos astrônomos foram demitidos. E aí ficou o professor Rama ainda trabalhando aqui, mas agora dentro de uma sala quentinha, tirando fotos e observando, vendo, fazendo todas as análises dentro daquela salinha. Só pensando uma coisa sobre a precisão? Claro. Por que é tão importante essa previsão na assimetria, né? Que é a medição de distância entre estrelas? Porque, tipo, quando você está olhando para algo, você não consegue dizer, para algo que está muito distante, você não consegue dizer se algo é maior ou está mais perto, assim, fica muito difícil de dizer. Então, por que você precisava medir todo... Se eu estiver falando besteira, vocês falam, tá? Então, por que você precisava de ser tão preciso? Porque, tipo, é o mínimo que faz a diferença. E também, aqueles telescópios que eu mostrei pra vocês nos posters, eles mexem tanto assim, quanto assim. Então, de leste para oeste e norte e sul. Tudo bem, você parou aqui, só que cada movimento que você faz com o seu telescópio, tanto de leste para oeste quanto de norte para sul, ele tem um errinho ali. Então, se você está na medida de 2 diferentes, tanto de oeste para leste quanto de norte para sul, você tem 2 erros que vão influenciar na sua medida final. Então, por isso que esse, assim, é mais preciso, porque ele só tem um erro associado. Sim. E por que a gente precisa medir toda vez por ano? Então, talvez seja errado. Mas conforme quando você está no carro, as coisas que estão mais perto, elas passam mais rápido. E as coisas que estão mais longe, elas passam mais devagar. Então, você tem que tirar sempre por ano para você ver realmente qual que é a velocidade dela ali. Então, se você perde uma vez por ano, ou se você acaba perdendo suas medidas, você não sabe, tipo, se ela se mexeu mais, se mexeu menos, e, tipo, porque o céu, obviamente, quando a gente olha, tipo, não muda quase nada, tipo, de posição das estrelas entre si. Por isso que era muito importante estar muito preciso. Falar alguma besteira? Tanto fazer essa medição dia após dia das mesmas objetos, você consegue determinar qual eles estão mais frio, qual eles estão mais perto, qual eles estão mais alto, qual eles brilham mais. E é muito, como na astronomia, tudo que a gente estuda é a luz que chega pra gente saber as informações, a gente precisa muito saber a distância. Então, tipo, o que a gente descobre aqui na astrometria, ela é aplicada em todas as áreas. Porque, tipo, se você não tem a distância, você não sabe se aquela estrela é realmente mais brilhante ou não, se aquela estrela realmente tem aquele tamanho, você acaba não conseguindo descobrir muita coisa.
câmera. A câmera tira foto e a gente ainda tem algumas das fotos desse telescópio aqui. Se vocês tiverem interesse. E agora ele não é mais usado. Não, foi aposentado em 2011, acho que 2014 foi o último ano dele. Nasceu e aposentou. É que assim, a gente conseguiu atualizar, né? Ao longo dos anos, vieram telescópios que fazem esse trabalho de um modo muito bizarro, para a gente ter ideia atualmente. Tem umas certas coisas que são muito incríveis, como por exemplo, esse que está na Terra. Então você só consegue usar à noite. O caso do Gaia ele está no espaço, então é sempre noite. Exato. Aqui a gente tem a atmosfera que exerce variações. Graças a Deus que alguém usou isso, né? Sim. Então, o Gaia tem números absurdos de coleta de dados. Com esse que você não conseguiria, por que você sai no sol por aí. Então eu vou pedir para vocês se direcionarem para aquele lado, para a gente mostrar algumas das imagens feitas por esse telescópio.